ao entrevistado da semana do portal Brasil61.com. Hoje nós vamos conversar com o presidente do Instituto Trata Brasil, Edson Carlos. No nosso bate-papo, nós vamos falar sobre o marco do saneamento básico, que foi discutido recentemente no Congresso Nacional, e vamos falar também sobre os investimentos para o setor e para as cidades do país. Presidente, muito obrigado por nos receber. Eu que agradeço. Eu queria começar, então, só perguntando para o senhor quais são os maiores desafios do saneamento básico hoje no Brasil. Bom, o desafio é enorme, né? Nós temos metade da população brasileira que não tem saneamento ainda, não tem coleta de esgoto. A gente tem 35 milhões de brasileiros que não têm água tratada em plena pandemia do coronavírus, ou seja, pessoas que não podem cumprir a recomendação dos órgãos de saúde de higienizar as mãos porque não tem água nenhuma sequer para lavar a mão. Então é um quadro sanitário muito complicado. O Brasil ele é muito heterogêneo, então a gente tem regiões que avançaram mais, regiões que não avançaram quase nada. Então é um cenário bem desafiador levar água potável e saneamento básico para todo mundo que ainda não tem, porque muita gente está nas áreas mais vulneráveis, né? As favelas, nas áreas irregulares, área rural. Então é um desafio grande, sim. O senhor acha que com o texto que foi discutido e aprovado recentemente agora no Congresso Nacional, a gente vai conseguir alcançar a universalização dos serviços até a data prevista, que é 2033? É um outro grande desafio, né? Porque, sim, o texto cria bases para que o serviço avance mais, porque hoje, praticamente, a totalidade dos recursos para saneamento vem do governo federal, quase tudo. E esse recurso não tem mais, né? Nos últimos anos, o investimento em saneamento vem caindo. Então, a gente tem investido nos últimos 10 anos metade do que o Brasil precisaria para poder realizar a universalização em 20 anos. Quer dizer, estamos nos afastando de qualquer meta, mesmo essa meta estando distante, né? Então, esse modelo baseado praticamente em financiamento público se esgotou. A gente não consegue mais cobrir o tamanho do desafio se a gente depender só de dinheiro do Estado, dos municípios ou do governo federal. Além de tudo, o setor de saneamento ele tem uma ineficiência gigantesca. A gente tem perdas de água potável brutais assim no sistema de distribuição. Pra você ter uma ideia, tem lugares do Brasil que cada 100 litros de água produzido, 70 litros não chegam a lugar nenhum. Então, isso mostra o tamanho da ineficiência. Então, a gente precisa mudar. O saneamento precisava de uma mudança radical, e esse novo marco ele permite que as empresas atuais continuem operando se elas forem viáveis, se elas estiverem prestando bons serviços, se elas conseguirem cumprir com o prazo de universalização até 2033 ou 2040 em alguns casos, mas se não conseguirem, elas precisam abrir espaço para outra empresa fazer o serviço. Então, basicamente, o marco regulatório ele vem dar um choque de modernidade, de eficiência, de competição num setor que estava muito acomodado. As empresas ficam 30 anos no município e naqueles 30 anos, se ela vai bem, ok, mas se ela não vai, o cidadão não tem opção, ele tem que ficar ali esperando a empresa um dia levar água e esgotamento para a casa dele. Quer dizer, não é possível mais, em pleno século XXI, a gente ficar à mercê da empresa só porque ela é pública ou que ela é privada, não importa, né? A gente precisa ter o serviço. O senhor falou sobre ineficiência, né, dessa questão da distribuição de água. O senhor atribui essa ineficiência a quem? Às empresas estatais? Porque o texto prevê agora uma maior participação de empresas privadas, né? E um dos medos também em relação ao que gerou essa discussão foi a questão da privatização da água. Então, assim, o senhor considera que a entrada de empresas privadas vai ajudar nesse sentido? E queria que o senhor também falasse sobre essa questão da privatização. O senhor acha que com o marco do saneamento privatizaria o serviço? Então, essa expressão privatização da água, ela é completamente errada. Não existe privatização da água. A água é um bem público. O serviço de saneamento é um serviço público, sempre será público. Ele pode ser operado por uma empresa privada, mas o serviço é público. Quando termina o tempo daquela empresa, no caso de uma empresa privada ou de uma empresa estatal, quando termina os 30 anos dela,
aquilo tudo é do município, eles não vão tirar o tubo e levar o tubo para casa. Então, esse serviço sempre será público, ele pode ser prestado por uma empresa municipal, uma empresa estadual ou uma empresa privada. São modelos que a lei permite que se preste, né? Então, o que acontece? Hoje, quando uma empresa faz o investimento, ela amplia o serviço de água e esgoto na cidade, ninguém nem lembra que empresa é aquela. A gente tem ótimas empresas públicas prestando serviços muito bons. O nosso ranking do Trata Brasil todo ano, a maior parte das melhores empresas são operadas por empresas públicas muito bem. Então, não há esse problema. O problema é que nós temos milhares de municípios que não têm nada. E a empresa não pode continuar só porque ela é pública ou que ela é estadual ou municipal. Então, esse medo de privatização, ele aconteceu já na energia elétrica, ele aconteceu na telecomunicação, se dizia a mesma coisa, pobre não vai ter energia elétrica, pobre nunca vai ter um celular. Quer dizer, são bobagens que se fala que o saneamento está vivendo nesse momento, sem essas questões que no passado outras infraestruturas sofreram, né? Falavam a mesma coisa e hoje todo mundo tem energia elétrica, todo mundo tem celular e não há problema nenhum. O que a gente precisa ter é fiscalização, regulação. Esse é o segredo. Se você tem uma boa regulação, uma boa fiscalização, pouco importa que empresa vai prestar o serviço. Então, ao longo desses 2 anos de debate, muita bobagem já foi dita, muita bobagem foi caindo, ainda restam algumas coisas de quem é contra, mas o Brasil precisa modernizar. A gente não pode dar mercado cativo para ninguém. Ninguém pode ter essa perspectiva de ficar lá só porque é pública ou privada, ficar lá na cidade sem fazer nada e o cidadão esperando, né? Isso tem que acabar, uma hora tinha que acabar. Mas o senhor considera que a entrada de empresas privadas pode melhorar a prestação do serviço? Não, pode melhorar, por quê? Porque normalmente o setor privado é bem mais fiscalizado do que o setor público. Hoje as empresas privadas que estão operando, em todas as cidades tem uma agência reguladora, é obrigatório que tenha. Então a agência reguladora começa desde o primeiro dia a fiscalizar os serviços, o contrato tem que ter metas, então a empresa tem que dizer em quantos anos ela vai levar água, em quantos anos ela vai levar esgoto, isso é obrigatório. Na maior parte dos casos das cidades operadas por empresas públicas, você não sabe, o cidadão não sabe quando que a empresa vai levar água e o esgoto para eles. Como eu disse, isso não é generalizado, tem ótimas empresas operando cidades muito bem, não vamos generalizar. Mas, assim, se a gente olha o grande número de municípios, o cidadão não sabe, não tem meta nenhuma, não tem que cumprir indicador nenhum. Então, a entrada, eu acho assim, a partir do marco regulatório, todas as empresas terão que ter metas, seja ela pública estadual, pública municipal ou privada. Nós não temos que separar, é empresa. A gente tem como cidadão, nós temos que saber o que vai acontecer na cidade, porque o recurso é nosso, isso é pago com a tarifa. Então, a gente precisa saber o mínimo sobre aquele contrato. E hoje isso é uma caixa preta, na maior parte do Brasil, o cidadão não tem a menor ideia quando ele vai receber água, se vai receber e quando. Então, isso precisa acabar. Independente se a empresa for privada ou pública, precisa ter transparência e metas a serem cumpridas. E como é que os municípios menores, os municípios pequenos, eles vão conseguir, a partir desse marco do saneamento, cumprir o plano de saneamento? Então, essa foi uma das coisas mais debatidas nesses 2 anos de Congresso. Havia muita crítica de que município pequeno ia ficar sozinho, que as empresas privadas só iam querer os grandes municípios. Primeiro, é mais uma desinformação, né? Porque a gente não representa empresa privada, para nós tanto faz que empresa vai prestar, desde que preste um bom serviço. Mas só para pegar os números, porque ali os dados são os dados. A maior parte das cidades operadas hoje por empresa privada são menores de 50 mil habitantes. Para você ver que não é verdade que empresa privada só se interessa por cidade grande. A maior parte das cidades são menores, são pequenas e são operadas por empresas privadas com lucro. Então, essa história de que município pequeno não dá lucro também não é verdade. Logicamente, você tem que construir um sistema de água e esgoto do tamanho da cidade, com uma estação de tratamento do tamanho do volume de água e de esgoto da cidade. Você não vai construir uma estação para uma capital numa cidade de 50 mil habitantes. Então, essa questão é mais uma desinformação que se coloca, né? Mas, enfim, como se resolveu?
Hoje, com a lei atual, os governadores terão a possibilidade de montar os blocos regionais, os blocos de municípios. Ou seja, o governador do Pará, ele pode pegar a cidade de Belém do Pará e juntar com 30, 40 municípios pequenininhos. Quem quiser operar Belém do Pará vai ter que operar aqueles 30 municípios pequenininhos. Então, esse pacote de municípios grandes, médios e pequenos é que vai fazer com que seja atrativo para quem for prestar o serviço, que isso é outra coisa que ninguém diz. Por exemplo, a Sabesp pode disputar um bloco de municípios no Pará. A Sanepar do Paraná pode disputar um bloco de municípios da Bahia ou de Pernambuco. A empresa de Minas Gerais pode prestar serviços no Maranhão. Então, não é só, a abertura não é para a empresa privada, é para qualquer empresa. E essa empresa tem que prestar bons serviços. Em resumo, é isso que a gente quer. Que as boas empresas prevaleçam, que as boas empresas venham. O que a gente não pode é ficar com empresas capengas que estão há 30 anos, não investem em nada. Pra você ter uma ideia, os dados oficiais do governo brasileiro mostram que a gente tem São Paulo, por exemplo, investe quase 40% de tudo que o Brasil investe em saneamento vem do estado de São Paulo. A gente tem 10 estados da federação, 10 estados da federação que juntos investiram menos que Campinas, que tem um serviço municipal. Quer dizer, nunca esses estados vão universalizar, continuando investindo nessa proporção. É isso que a gente precisa. Precisa ampliar o investimento, seja público, seja privado, para que o cidadão tenha o serviço antes. Então, as empresas privadas que entrarem vão ter que pegar municípios grandes, médios e pequenos. A empresa pública que quiser disputar vai ter que pegar municípios grandes, médios e pequenos. A ordem tem que ser não deixar ninguém para trás. Isso tem que ser a lógica. Falando em municípios menores também, a gente tenta entrar na questão do saneamento rural. Como é que o senhor avalia agora com esse marco do saneamento e também já juntando com a pandemia, né, do novo coronavírus, que eu acho que às vezes são regiões um pouco esquecidas. Então, como é que o senhor avalia essa questão do marco dentro do saneamento rural? Então, é mais um avanço, eu vejo, porque a Lei 11.445, a lei que rege o saneamento, regia até a aprovação do marco legal, porque ainda não está vigente, porque o presidente não sancionou ainda. Então, essa lei que está vigente atual, ela praticamente não toca no saneamento rural. Então, se você pergunta para qualquer prefeito, e o saneamento rural, ele não sabe. Ele acha que a empresa operadora que opera na cidade vai resolver o problema rural e não vai, porque aquela área não está no contrato da companhia. Então, se você pega, por exemplo, aqui a Sabesp, por exemplo, você pega um município com uma área rural grande no interior de São Paulo, aquela área rural não faz parte do contrato da Sabesp. Ela nunca vai resolver aquele problema. E o prefeito não sabe que aquilo recai sobre ele, porque a titularidade é do município. Então, o território inteiro é responsabilidade do prefeito. Se a empresa operadora não opera na área rural, a responsabilidade é dele, como prefeito, resolver o problema na área rural. No novo marco regulatório, isso fica especificado. Você tem que ter planos específicos para as áreas isoladas. Então, a empresa que ganhar vai ter que ter plano para a área rural, vai ter que ter plano para a favela, vai ter que ter plano para a área isolada, para o bairro da periferia. Todo mundo tem que entrar no plano. Essa é a grande vantagem. Então, essa situação vai mudar completamente a forma de ver o saneamento. Você não pode mais deixar aquele... mas lá não. Tem que ter solução para a área rural. Não é construir redes, grandes tubulações. São tecnologias locais, muitas vezes por família. Se você tem um grupo de pessoas morando próximo, você pode fazer uma ação coletiva, como já tem várias aí pelo Nordeste, pelo semiárido. Solução tecnológica tem para todas as áreas. A questão é, quem era responsável por essas áreas? Ninguém. Ninguém se sentia responsável. Então, se você fala assim, aí a favela tal, aí a empresa fala, não, lá eu não posso porque lá tem conflito fundiário, então eu não posso entrar com as redes de água e esgoto lá. Bem, quem vai entrar então? Se a empresa que opera não vai, quem que vai? Ninguém. Por isso que criou esse abismo, entendeu? Essa falta de clareza, quem é responsável por o quê, que criou esse tipo de situação. A empresa ela se limita a dizer, não, lá eu não posso entrar, porque eu não tenho autorização. E não entra. Por isso que as favelas não têm água, não têm esgoto.
porque a empresa operadora fala, não, eu até gostaria de entrar, mas eu não posso porque tem impedimento legal. Aí você vai no Ministério Público, não, lá não pode. Aí você vai no órgão ambiental, não, lá não pode. E se passam 30, 40, 50 anos, as pessoas continuam ali sem água, sem esgoto, mas já tem energia elétrica, já tem telecomunicação, tem TV a cabo, muitas vezes tem asfalto, e a água e o esgoto não chegou ainda porque tem um conflito judicial ali naquela área. Isso vai ter que acabar, entendeu? Então, tem muita coisa que vem no reboque do marco regulatório que vai ser importante, inclusive para as boas empresas públicas, porque vai ter que se achar uma forma de resolver o problema dessas áreas mais esquecidas. E como é que o senhor vê a participação da ANA, da Agência Nacional de Águas, agora no marco do saneamento, agora com as novas atribuições? Então, eu acho positivo também foi uma questão de muita discórdia no início, porque só vale lembrar que a questão da ANA foi uma reclamação das companhias, principalmente as estaduais, que tinham que lidar com várias agências reguladoras com critérios diferentes. Então, enquanto a gente tem uma agência reguladora para energia elétrica, para petróleo, para aviação, telecomunicação, você tem uma única agência federal. No saneamento, nós já temos mais de 50 agências reguladoras, porque a lei saiu assim. Então, ela deu ao prefeito a decisão de que tipo de regulação seria feita no saneamento da cidade. E aí várias agências foram sendo criadas. Existe o caso de uma empresa operadora estadual, por exemplo, que opera vários municípios, ter que negociar com agências reguladoras diferentes, com regulamentos diferentes, com critérios de tarifa diferentes, causa um problema enorme para a empresa. Essa reclamação foi a base dessa decisão do governo federal de colocar a Agência Nacional de Águas como uma criadora de normas de referência, um guarda-chuva regulatório para que todas as agências consigam operar em cima dos mesmos critérios. Então, a ANA não será a chefe das agências reguladoras, ela não vai regular o serviço de cidade nenhuma, ela apenas organizará a regulação já existente. E isso é muito positivo, dá mais segurança para quem vai investir, porque lidar com essas várias agências também dava um grau de incerteza muito grande em quem investir. Então, a gente vê como um fator positivo, a ANA vai ter que se estruturar, ela não tem esses quadros ainda lá dentro, então vai demandar um tempo ainda, mas a gente vê como um positivo, sim. Presidente, agora sobre os lixões. Existe uma previsão para que se acabem com os lixões até 2024. O senhor acha que vai ser possível cumprir essa meta até 2024? E como que o lixão tem a ver com o saneamento básico? Bom, é mais um eixo do saneamento, né? O saneamento hoje é composto por 4 eixos, né? Que é a água, o esgoto, o lixo, que é o resíduo sólido, e a drenagem de águas de chuva. Esses 4 componentes compõem o que a gente chama de saneamento ambiental. Então, também no marco regulatório está computado os lixões, né? O Trata Brasil não mexe com os resíduos sólidos, né? Tem outras entidades com mais experiência e trabalha isso mais de perto. A gente vê que o prazo dos lixões vem sendo prorrogado, é a mesma coisa que os prazos dos planos municipais de saneamento, que também vêm sendo postergados desde 2007. O que a gente espera é que haja uma velocidade maior na questão dos resíduos sólidos e que os municípios consigam avançar mais. 2024 está aí, né? Se a gente pensar, daqui a quase 3 anos e pouco, a gente já está em 2024. É um prazo bem apertado e, mais uma vez, vai ter que haver pressão e recurso para que isso aconteça. E o senhor considera que, se forem prestados bons serviços com água e esgoto, isso pode reduzir gastos com saúde pública? Ainda mais a gente vivendo numa pandemia. O senhor considera que isso é uma verdade? Sim, isso você vê em qualquer comunidade, qualquer cidade que passou por um processo de expansão do saneamento básico, você olha os números das internações, você vê uma queda brutal. Nós mesmos já fizemos isso em várias comunidades, acompanhar o antes e depois, ou seja, faz pesquisa antes do serviço chegar e depois,
Tem lugares que as diarreias, por exemplo, as verminoses, caem 80%. Então, isso é um número enorme de pessoas que deixam de ir em posto de saúde, em hospital, em leitos hospitalares, remédios. Isso no mundo todo é muito bem documentado, as estatísticas todas existem e mostram que a relação é direta, né? Principalmente essas doenças de contato, né? Como os parasitas, né? A hepatite, diarreia, agora as doenças do Aedes aegypti também que se proliferam muito em áreas onde você não tem um bom saneamento, mais esquistossomose, se você tiver rato, caramujo, leptospirose, se tem rato. Então, essas doenças que são muito antigas, elas caem vertiginosamente quando você amplia o sistema de saneamento e rapidamente os sistemas de saúde notam uma diminuição grande de consultas e internações. Então, a gente fez uma avaliação aqui com professores e pesquisadores. Os ganhos só na saúde pública em 20 anos seriam de mais de 6 bilhões de reais, só em redução de custos de saúde, né? Então, é um ganho que as prefeituras teriam assim muito rapidamente. Infelizmente, a gente ainda tem que explicar para os prefeitos essa relação que é tão antiga, é tão já documentada, e muitas vezes o prefeito não faz a conexão de que a cidade dele interna muita gente porque não tem saneamento. A gente precisa mostrar para ele os números, né? Mas a gente acredita que esse será um ganho, talvez o principal ganho que o saneamento vai trazer é a melhoria de saúde, porque se você tem boa saúde, você trabalha melhor, você estuda melhor, as crianças faltam menos ao trabalho. Então, você tem um ciclo virtuoso, né, que o saneamento traz. No geral, então, o senhor considerou o marco do saneamento uma coisa positiva, mas o senhor acha que ainda tem alguma coisa que pode ser mudada, que pode ser melhorada dentro do marco? Olha, sempre há, sempre há. Eu falo que o marco regulatório ele não é uma chave que você vira e no outro dia resolveu o problema do país. Vão anos aí, nós achamos que 2033 é uma data muito otimista, a gente acha que 2040 é muito mais viável, porque quando a gente fala universalizar, a gente fala naquelas pessoas que moram mais distantes, não só a pessoa que mora nos centros urbanos, onde teoricamente é mais simples se chegar, porque as redes já estão mais perto, mas quando a gente fala dessas áreas mais isoladas, às vezes as pessoas moram muito distantes e elas vão ter que ser atendidas também. Então, não será simples, 2033 é um prazo bem curto, então a gente acredita que essa data ainda vai mudar, não agora, mas mais para frente, eu acho que pode ter alguma mudança, porque é um desafio muito grande para o setor, como eu disse, é um setor muito ineficiente, não é só levar o serviço para quem não tem, é corrigir o serviço ruim que já tem. Então, essa questão das perdas, por exemplo, que eu falo tanto, a gente joga por dia 7 mil piscinas olímpicas de água potável fora. 7 mil piscinas olímpicas de água potável fora por dia. São 12 bilhões de reais jogados fora por ano. Isso é tudo vazamento, roubo, hidrômetro que não marca nada, medidores que não marcam mais nada, que isso tudo vai ter que ser trocado. Então, além de você levar para quem não tem, você tem que corrigir, muitas vezes, o sistema de quem tem. Isso que demanda tempo e demanda muito recurso, né? Então, não será rápido, mas é um caminho que eu acho que a gente precisava ter um novo caminho para o saneamento, porque do jeito que está, certamente não íamos chegar a lugar nenhum. Presidente, muito obrigada por atender a gente. O senhor acha que tem alguma consideração a ser feita? Sim, eu acho que o cidadão é fundamental que ele fiscalize tudo isso. Não, independente de que empresa presta o serviço, tem que prestar um serviço bom porque nós pagamos por esse serviço. Assim como qualquer outra infraestrutura, a gente paga pelo celular, a gente paga pela energia elétrica, a gente paga pela água e pelo esgoto. Então, a gente precisa se preocupar com essa infraestrutura, cobrar providências dos nossos vereadores, prefeitos que serão eleitos agora. Teremos eleição, é importante perguntar. Hoje todo mundo tem rede social, tem os seus grupos de acesso. Perguntar para os candidatos qual é o seu plano para o saneamento, qual é o seu plano para a água, qual é o seu plano para o esgoto, qual é o seu plano para o lixo. A gente tem que perguntar, a gente tem que apontar isso como prioridade nas próximas eleições para que os candidatos, seja prefeito e vereador, saibam que nós estamos interessados nisso. A gente sabe que quando
o cidadão, o eleitor, não aponta a prioridade, eles vão fazer outra coisa. Vai fazer obras que sejam mais interessantes para eles, obras mais visuais, obras mais eleitoreiras, e muitas vezes o serviço mais importante fica para depois. Então, é um ano importante e a gente tem que se atentar para isso também. Perfeito, presidente. Muito obrigada mesmo pela sua atenção, viu? Por receber a gente aqui. Eu que agradeço. Obrigada, presidente. Sempre à disposição. Um abraço. Eu conversei com o Edson Carlos, presidente do Trata Brasil, e o entrevistado da semana do Brasil61.com fica por aqui. Não deixe de curtir e compartilhar os nossos conteúdos nas redes sociais. Brasil61.com, informação para novos tempos. Até a próxima.